presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. Olá, muito boa tarde, querido povo de Deus, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez no ar pela sua Rádio 9 de Julho de São Paulo, o nosso querido, nosso esperado programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado sempre pelo querido Padre Aldo Lima, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vila Souza, que gentilmente corre até aqui o estúdio para nos amparar, nos auxiliar na parte espiritual. Na mesa, o nosso querido Marcelo Prado. Marcelo, muito obrigado pela sua colaboração, sempre gentil com a gente e sempre trabalhando de acordo com a nossa linha de programa. Como você pode falar com a gente através do telefone 39321600, onde a Aida, a minha esposa, e a nossa querida amiga Conceição, que estará atendendo hoje você pelo telefone, repetindo 11 São Paulo, 39321600. Você pode ligar através do WhatsApp também, 11 São Paulo, 983-719-681, 983-719-681. Pode escrever também, por que não? Família, Fonte de Amor e Vida, @ aquele asinha da perninha enroscada lá por cima, radio9dejulio.com.br. Esse 9 é numeral, gente, rádio 9, número 9 de julho.com.br. Pode também através das redes sociais e lá no facebook.com/família Fonte de Amor e Vida e verificar todas as nossas manifestações, inclusive das pessoas que fazem o programa, como também daqueles queridos ouvintes que sempre estão nos prestigiando. Pode escrever ainda através da Caixa Postal 80115 e não esquecendo o CEP 031 95 970 São Paulo. E agora a sua atenção, o seu carinho, para que você, nas horas que puder, mande pra gente uma mensagem dizendo como está recebendo o programa. A intenção nossa é de que o programa tenha um alcance muito bom do outro lado. E a gente está, por enquanto, recebendo alguma manifestação nesse sentido, esperando que seja mais. Não podemos esquecer nesse instante de uma passagem bíblica muito importante que diz o seguinte, é Mateus 18:20, minha gente, 18:20 Mateus. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Deus, ele estará presente. E a gente, então, vai convidar o Padre Aldo para que invoque o nosso divino Espírito Santo para estar presente aqui e aí na vossa casa, local de trabalho, no seu carro. Padre Aldo. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, boa tarde a todos. Vamos então, nesse primeiro momento do nosso programa, como de costume, a nossa oração, a nossa invocação, que o Espírito Santo arda, inflame os nossos corações para receber bem sua palavra, os ensinamentos desta tarde, a catequese que hoje nós apresentaremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, hoje então nós vamos, como falamos há 15 dias atrás, há uns 20 dias atrás, um pouquinho mais, nós colocamos como tema do nosso programa, colocando Aprendendo com Santa Mônica. Hoje nós queremos apresentar também diria um programa um pouquinho diferente daqueles que normalmente nós temos feito,
aprendendo com Santa Teresa d'Ávila. E tem um pensamento que pode parecer estranho aí para você aos ouvidos. Deus move-se entre os tachos. Quem sabe você nem tenha tacho, porque quem tem tacho faz doce, né? Goiabada. Não, Deus move, em linguagem mais simples, Deus move-se nas coisas, porque normalmente estamos falando da vida espiritual. Normalmente, quando falamos de vida espiritual, nós pensamos logo em lugares adequados para o desenvolvimento da espiritualidade. Nas igrejas, né? Os conventos, os lugares sacros, portanto, ou reuniões apropriadas, lugares de oração, lugares de recolhimento, jardins de convento e etc. Normalmente é este o imaginário que nós temos da nossa comunicação com Deus. E com Santa Teresa nós vamos hoje, Santa Teresa d'Ávila, mestra, poetisa, fundadora, mulher de grande fibra. Alguns a chamaram de andarilha, mas depois ela foi reconhecida de um modo diferente. Fundadora de mosteiro e etc. Renovadora de conventos, de ordem religiosa das carmelitas. Muitas coisas nós vamos aprender nesta tarde. Então, Deus move-se entre os tachos, Deus move-se aí na sua casa, na sua cozinha, nas suas panelas, trocando as fraldas do seu filho, amamentando o seu filho. Deus move-se na banalidade, eu diria. Banalidade talvez seja uma coisa ruim, mas na rotina, na vida cotidiana, é aí que Deus se move, é aí Deus que se apresenta. É esse o significado que Deus move-se entre os tachos. Mas para apresentar este conteúdo desafiador sobre a vida, sobre o que Santa Teresa tem a ensinar às famílias hoje, nós queremos convidar, está aqui na nossa frente o casal Terezinha e Irineu. Nós temos dados também a apresentar sobre esta santa, mas pouco a pouco, 1 hora é muito pouco, nós vamos já passar a palavra ao casal que irá contribuir, né? Que Santa Teresa tenha contribuído hoje à vida das famílias. Então, vamos começando com Irineu. Santa Teresa aí nas ondas do rádio da 9 de julho. Boa tarde, Padre Aldo. Aliás, o Padre Aldo falou muita coisa já que a gente depois vai falar um pouco mais, mas é importante a gente conhecer alguns dados da biografia, né, de Santa Teresa. Muitas vezes, quando a gente diz Teresa de Jesus, pode ser confundida com a Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, que aliás foi uma discípula dessa Teresa d'Ávila. A Santa Teresa, essa doutora que o Padre Aldo citou e da qual falaremos hoje, ela é espanhola, nasceu no dia 28 de março de 1515, há mais de 5 séculos, portanto. Nasceu em Ávila, na Espanha. Ela veio de uma origem de família judia, né? De formação judaica, que foi convertida ao cristianismo. Pertencia à baixa nobreza. E Santa Teresa, ela faleceu no dia 4 de outubro de 1582 em Alba de Tormes, Espanha. Mas o dia dedicado a ela, diferentemente, não é o dia da sua morte, do seu passamento, que foi no dia 4 de outubro, mas será no dia 15 de outubro próximo. Eu ainda queria, Terezinha, antes, uma pequenina curiosidade, por causa do nome Jesus, o nome religioso dela, Teresa de Jesus. E junto desse nome Jesus tem não é uma lenda, mas assim, escritores famosos já fizeram esta ligação, porque Praga, tem o menino Jesus de Praga. Então há uma alusão de que aquele menino tenha sido um presente que Santa Teresa tenha dado a uma nobre que passou pela sua vida, e ela presenteou esta nobre, e esse menino depois ele é colocado em Praga. É eu diria, uma tradição que não tem muito fundo histórico, mas tem escritores assim de nome faz esta ligação daquele menino Jesus de Praga, aquela estátua, aquela imagem tenha sido
da família de Santa Teresa. Por isso o nome dela, Teresa do Menino Jesus. Menino Jesus. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente estar falando desta doutora da igreja, né? Eu acho que se nós fôssemos realmente falar de tudo que ela fez, nós precisaríamos de uns 3 ou 4 programas, né, Padre Aldo? Um pouquinho mais, tem um calhamaço aqui na minha frente. Mas uma pessoa assim, que cada vez que eu estudo a vida de uma santa, eu me apaixono. E me apaixonei muito por ela e fiquei assim, consternada de ver a busca dela pela oração, por estar junto com o Senhor, né? Coisa que às vezes a gente faz e a gente procura até de uma forma errada. Então, ela vai nos ensinando como encontrar esse Deus, como através da nossa oração nós podemos estar junto com Deus, mesmo quando nós não temos aquele momento, como o Padre Aldo falou, de sentar numa igreja ou estar num lugar mais santo, apropriado. Então ela foi uma religiosa, esteve no Carmelo, foi uma carmelita, ela foi uma escritora famosa, né, espanhola, e foi famosa então pelos livros que ela nos deixou e também pelas obras que ela fez nos Carmelos, pelas reformas, tanto nos Carmelos masculinos quanto nos Carmelos femininos, né? E no ano de 1970, ela foi proclamada doutora da igreja pelo Papa Paulo VI. E na infância, ela brincava de fundar mosteiros, né? Eu sempre digo, e eu li em algum lugar, que Deus, ele realiza os planos que nós temos. E aqui eu acho que é alguma coisa, né? Imagina, ela brincava de pequena de fundar mosteiros e foi o que ela fez, né? Então eu li em algumas vezes já que Deus realiza os planos que nós temos, segundo a vontade dele, mas os planos que nós temos. Então eu acho que se ela não tivesse esse plano de realizar mosteiros, o Senhor não colocaria na vida dela, né? Ela tinha uma mãe muito piedosa, uma mulher de Deus, mas com 15 anos ela perdeu essa mãe. E ela ficou praticamente sendo o coração da família, cuidando dos irmãos, que tinham um grande número de irmãos, porque eram de 2 famílias, né? O pai havia tido filhos com uma mulher que faleceu e depois teve mais 9 com essa outra mulher, né? Então ela dedicou-se à família, cuidando dos irmãos, depois dos 15 anos. E com 20 anos, Teresa entrou no Convento da Encarnação. Era um convento grande, com cerca de 200 religiosas. Eram 200 monjas. Só que ela ficou doente e ela então foi para uma vila. Lá, nessa vila, ela ganhou de um tio um livro cujo título é o Terceiro Abecedário. E ela começou a rezar. Aí, depois, ela volta para o Carmelo, porque foi vontade dela, ela adoece. E chega uma hora, um momento assim, crucial na vida dela, que ela entrou em coma. Ela ficou assim, vários dias em coma. Chegou até a ser feita uma cova para enterrá-la, mas não houve o enterro. Por que não houve enterro? Porque o pai dela não permitiu, né? Ele disse não. Ele tinha muita fé, não vão enterrar a minha filha, não. Ela saiu do coma e dias depois as irmãs perceberam no quarto ela engatinhando no chão e louvando o Senhor. E depois dessa difícil recuperação, ela abandonou a vida de oração, né, que ela tinha se dedicado. E nesse tempo, o pai, ao contrário, ele passou a intensificar a oração. Então, olha, aí eu acho que a gente vê o primeiro ensinamento da família, né? O pai, percebendo que ela já não estava orando mais, não estava dedicada à oração, ele intensificou as orações por ela.
Então é a primeira lição que a gente tem que aprender, né, Padre Aldo? Os pais em oração pelos filhos. E o pai chegou a dizer para ela que ele estava se dedicando à oração por ela, né? E ele gostava muito de conversar com Teresa sobre essa vida espiritual, né? Mas Teresa não tinha coragem de falar para ele que não estava mais se dedicando àquela vida de oração como ela pretendia e como o pai achava que ela estivesse tendo. Ela simplesmente participava da oração junto com as outras monjas. Fora disso, ela não tinha mais a oração pessoal. Então a vida de Teresa foi uma vida assim de altos e baixos, né? Depois da morte do pai, aí ela voltou realmente à oração. Aí ela se dedicou de corpo e alma à oração. E nessa época, era aquela época em que as mulheres eram tidas como fracas, né? Sexo frágil, até agora há pouco, né? E ao contrário, ela sempre foi uma mulher forte, decidida, né? Como o Padre Aldo falou no começo. Uma das qualidades dela que eu mais observo é a determinação. Ok, mas nós temos tantas coisas, eu queria voltar um pouquinho antes, talvez para os nossos ouvintes, a gente recuperar até mesmo a palavra Carmelo, de onde vem isso, porque a gente vai falando, e talvez as palavras que são assim fundamentais e preciosas, ela entra nessa família que é uma família religiosa muito antiga. Nós estamos no século XVI, a fundação está há muitos anos atrás, porque a família vem lá do profeta Elias, Carmelo vem de Colmeia, porque na gruta, pequenas grutas onde esse profeta se instalou para fazer a experiência de Deus. E eu gostaria também de recordar que falar de Santa Teresa, quando a gente se depara com a mística Santa Teresa, primeiro conceito que vem é a mulher que inquieta, determinada, e nos seus escritos, nas suas experiências, se percebe que a mulher inquieta que quer fazer esta experiência, o humano que procura Deus. Então os seus elementos, né, que são profundíssimos e muita coisa se tem a dizer, em resumo muito simples, é a alma inquieta que busca Deus. Ela quer se encontrar com Deus. Exatamente. Tanto é que ela vivia essa inquietude, Padre Aldo, que mesmo estando lá no convento, ela ainda assim, ela buscava Deus, ela não se conformava com aquela vida, inclusive da oração comunitária. Houve um momento, sim, de conversão, um grande momento na vida dela, que foi assim bem mais tarde. Só que demorou um pouco, mas foi um momento de grande profundidade. Agora, vou falar um pouquinho sobre as virtudes que são destacadas de Santa Teresa: a humildade, o amor, o desapego e determinação. Para que a gente possa entender, eu gosto sempre de brincar e pensar sobre o avesso das coisas, que muitas vezes a explicação fica mais fácil. Então, sobre a humildade. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não é vaidosa, que não é convencida, que não é exibida, que não é orgulhosa, que não é soberba, né? Então, a virtude da humildade. Sobre a virtude do desapego, o contrário de desapego é o apego, é a ganância, é a cobiça. Sobre o amor, a gente quase não precisa falar, mas eu gosto de falar sobre tudo que não é o amor: a malquerença, o ódio, o desamor, a hostilidade, a animosidade, a indiferença. E a determinação, que é essa qualidade que a Teresinha inclusive citou, o contrário da determinação, que é uma grande virtude, o contrário é exatamente a indecisão, o medo, a incerteza, a apatia. Eu incluiria inclusive a indiferença. Então, dá pra gente entender
a personalidade, a força de Teresa d'Ávila através dessas 4 virtudes que a gente destacou. Ok, Santa Teresa, nós vamos daqui a pouquinho falar das suas obras em um dos livros assim muito conhecido, traduzido aí em tantas línguas, mas originalmente em espanhol. Ela é poeta e nós vamos ouvir durante o nosso programa também poesias que já foram musicadas em tantas línguas. Depois a gente retoma um pouquinho mais esta colocação, mas antes destas poesias nós temos uma irmã que é lá do Ceará, irmã Kelly Patrícia. Ela musicou tantas coisas, tanto de Santa Teresinha como de Santa Teresa, e nós queremos ouvir. A Teresinha vai fazer uma introdução desta música. Isto, a música chama-se O Êxtase de Santa Teresa. Santa Teresa perdeu a chave e procurando ela tem um encontro maravilhoso, né? É o que a gente vai ouvir com a irmã Kelly Patrícia. Patrícia. Eu ia pelo mosteiro, eu ia pensando no meu grande amor. Tinha perdido umas chaves, por certo no corredor. Olhava em todo cantinho, miravam a planta, miravam a flor. Que São José me ajudasse, Nossa Senhora e Nosso Senhor. Parei ao pé de uma escada, minha alma inundava suavíssima luz. Quando na entrada do claustro alguma coisa reluz. Vi 2 formosos bracinhos pra mim abertinhos em forma de cruz. Ai, que menino tão lindo, tão lindo, tão lindo, menino Jesus. Fiquei até abobada, fiquei extasiada ante aquela lindeza. E quando indagou meu nome, quase morri de surpresa. Teresa é só de Jesus, a mais indigna serva de vossa realeza. E o teu? O meu? O meu, teu nome vertido é bem parecido a Jesus de Teresa. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Locutórios. Meu amigo, 15h24 em São Paulo, 15h24 em São Paulo. Você está ouvindo o nosso programa Família, Fonte de Amor e Vida. E antes de passarmos adiante, eu gostaria de dizer que nós temos, para os ouvintes que estão nos ligando, um livro muito bonito. Já que estamos falando de Santa Teresa de Jesus, mestra da vida espiritual, está aqui para os senhores. Até o final do programa vai ser sorteado, escrito por Frei Gabriel Maria Madalena. Esta obra está aqui à vossa disposição. Se você quiser alugar uma loja comercial, um apartamento na Moca região, é só falar com WTR Empreendimentos. Vanderlei
Teno Ruiz, agora eu acertei. Viu, Vanderlei? Agora acertei. Vanderlei Teno Ruiz. Um abraço, muito obrigado. Viajar para qualquer lugar do Brasil, do mundo, procure Trota Mundo Viagem e fale com a Lília. Fone 11 983169-762. 11 983169-762. E um agradecimento especial aos supermercados da Avó. Há mais de 30 anos, servindo a zona leste da capital. Nas suas compras diárias ou mesmo mensal, procure supermercados da Avó. Preço indiscutível e mercadoria de primeira linha. Padre, a Osmária da Vila Rio Branco pede oração para sua família e a numeração que ela manda ali são mais de 30 familiares. Um beijo para todos, nosso muito obrigado. Geraldo da Freguesia do Zó, e diz que ainda bem que a igreja está abrindo os olhos para os jovens. Geraldo, a igreja sempre abriu os olhos, talvez os componentes da igreja, que somos nós, é que estávamos com os olhos fechados. A igreja sempre esteve de olhos abertos. E a igreja somos nós. Se nós estávamos de olhos fechados, vamos abri-los agora. Um abraço, você tem razão. Muito obrigado. Padre Aldo. Queridos ouvintes, nós estamos aqui no nosso programa Família, Fonte de Amor e Vida, e hoje tratando de uma santa, que Santa Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus, que ela tem a nos ensinar, que contribuição ela pode dar a nós hoje, uma santa do século XVI, o que ela pode falar hoje para este século, os seus escritos, a sua herança espiritual, a sua biografia, a sua vida discipular, que ela pode transmitir hoje. E nós queremos levar você, querido ouvinte, um pouquinho, para que você tenha uma base, possa também imaginar aquilo que estava acontecendo no tempo de Santa Teresa. O que trouxe tanta inquietude ao seu coração, o que fez esta mulher se inquietar, religiosa, mas não foi uma simples religiosa, foi uma reformadora de uma ordem masculina, feminina, dos carmelitas. Com ela surge então os carmelitas descalços e calçados. Então, os calçados, e ela daqui, a partir dela e São João da Cruz, surge os descalços. Então, nós queremos um pouquinho, agora que o nosso casal aqui, Irineu e Terezinha, nós vamos entrar aqui neste universo. Como se encontravam então os carmelos, os conventos na época de Santa Teresa? Vamos dar um passeio rápido, levar os nossos ouvintes a que eles imaginem a situação dos conventos. Então, Padre Aldo já disse que o Carmelo já existia bem antes de Teresa d'Ávila. Só que no início, nos princípios do século XVI, Teresa d'Ávila do começo do século XVI, as carmelitas, como a maioria das religiosas, elas já haviam perdido assim o primeiro fervor. Os locutórios dos conventos de Ávila eram uma espécie de centro de reunião para damas e cavalheiros de toda a cidade. Locutório, quem visitou já um convento, quem já visitou um mosteiro carmelita sabe bem, é aquela janela ou porta que as carmelitas até ali, né, elas chegam. Até ali elas chegam e atendem as pessoas, ouvem, dialogam com a população. As religiosas naquele tempo, elas saíam da clausura ao menor pretexto. Os conventos, então, eram lugares ideais para quem desejava uma vida fácil e sem problemas. Uma vida fácil e sem problemas, como a vida dos sacerdotes. As comunidades, aliás, naquele tempo, eram muito numerosas. E o convento da Encarnação possuía quase 200 monjas, 200 religiosas. Já que essa situação toda que eu comentei era aceita assim como normal, as freiras, as monjas, elas não se davam conta de que o seu modo de vida estava muito distante do espírito dos seus fundadores. Então, o que elas viviam já estavam desfocadas um pouco do que o fundador da ordem, do Carmelo, né, do convento, do mosteiro, tinha almejado. E aí, Teresa, ela também foi vítima desse costume, né? Então, ela passava grande parte do tempo conversando ali com as pessoas
no locutório do mosteiro. Mas essas conversas fez com que ela se descuidasse das orações, como a gente falou, né? Principalmente da oração pessoal e da oração mental. E um belo dia ela estava rezando diante de uma imagem de Jesus, todo machucado, todo ferido, flagelado, coroado de espinhos e as mãos atadas. E ela, olhando para aquele Cristo, ela perguntou, né? Mas, Senhor, por que o Senhor está sofrendo tanto? E ele respondeu: foram as tuas conversas no parlatório. A partir daí, Teresa se converteu. Ela estava com 40 anos de idade quando essa conversão dela aconteceu. Então, olha, a gente não pode ficar chateado se a gente tiver bastante idade, viu, gente? Porque com 40 anos ela mudou totalmente de vida e fez toda essa reforma nos Carmelos que acontecem até hoje. E uma sobrinha dela que estava no convento da Encarnação com ela deu uma ideia, né? Por que não se forma um outro convento? Ela já estava ali há 25 anos. E ela resolveu colocar, então, essa ideia, esse plano de formar um outro convento em prática. Ok, lembrar então que a partir desta reforma, nós não queremos fazer do nosso programa assim um resgate da cultura religiosa dos carmelitas, mas é uma contribuição aos nossos ouvintes. A partir desse, o Irineu lembrava que o convento da Encarnação, na época de Santa Teresa, eram 200 monjas. Com esta reforma, elas reduziram assim 13 a 15 no máximo. Então, uma regra completamente diferente. O que se observa também nessa primeira fundação, nesse chamado convento de São José, é que é algo que os escritores relatam, é com relação à simplicidade. Se o primeiro convento, aquele convento que Santa Teresa fez a grande experiência, era as filhas dos nobres que para lá iam e com isso também iam os seus dotes. Na época de Santa Teresa, na sua fundação, observa-se a simplicidade da mobília, a mobília, portanto, muito simples. Das vestes. As vestes, portanto, muito simples. E, portanto, um lugar diferenciado, de uma experiência diferenciada. A partir daí começa, diria, uma nova Teresa, novas perspectivas se abrem e, portanto, novas fundações. Então, Teresa, ela pensava assim: se algo em uma instituição ela não anda bem, a solução é reformá-la, não é destruí-la. Não se apaga a mecha que ainda está fumegando. Então, ela pensou na reforma, em reformular. Teresa pensava assim e foi o que ela se dispôs a fazer. Após muitas dificuldades, Teresa recebeu então a licença para fundar um outro Carmelo, nesses moldes que o Padre Aldo até citou, né? Um Carmelo com um número reduzido de monjas. O Padre Aldo citou de 13 a 15, parece-me que ela chegou a aceitar até 20, mas dependendo lá de certas circunstâncias. Então ela recebeu essa licença para fundar um Carmelo pequeno e ela colocou o nome de São José. E nesse convento ela estabeleceu assim uma rigidez muito grande em relação à pobreza, em relação ao silêncio, um silêncio quase perpétuo, né? Então passaram, a Teresinha já citou das vestes toucas, elas começaram a usar sandálias em vez de calçados, por isso também veio o nome de Carmelitas Descalças. E ela chegou à conclusão de que para salvar a igreja, porque a igreja estava perdendo muitos fiéis naquela época, ela achou que precisava tratar a situação como uma guerra, né? Então ela sentiu essa necessidade de combater o inimigo que estava invadindo aquela região, né, dos católicos.
ela compara as carmelitas a guerreiras, né? Que iam defender um castelo, porque na época eram muitos os castelos, né? Então, a palavra castelo é uma palavra familiar na linguagem de Teresa. O que é preciso lembrar, Terezinha, porque o pano de fundo, né, que às vezes nós aprendemos no estudo bíblico, que o estudo bíblico, o texto bíblico tem o pretexto, tem o texto, o contexto, são elementos importantes para uma leitura honesta do texto. E recordando Santa Teresa, o século que ela se encontra, veja que nós temos um pano de fundo histórico, e Teresa tem informações, especialmente informações vindo da França, da Alemanha. Chega alguma informação e alguma influência da Reforma Protestante. Então, atrás, o pano de fundo histórico e os maus costumes que estavam ali no parlatório do convento, quer dizer, tinha também um outro pano de fundo ainda pior, dentro, portanto, no contexto de Teresa, que isso também a entusiasma na Reforma em empreender algo muito mais arrojado, porque ela tem também esta notícia da França, a filha predileta da igreja, que está se dissolvendo, né? Nos costumes, nos maus costumes, né? Isso. Posso dar uma pitaquinha que estava ouvindo atentamente quem está do lado de cá e vê realmente a emoção que o casal estudou e veio aqui fazer uma explanação da Santa Teresa. Mas me chamou a atenção, Terezinha, quando você contou aquele trecho em que ela estava bastante doente e que o pai, na realidade, na ausência das orações dela, o pai passou a fazer as orações por ela. É um suprimento de fé. Por ela e para ela. Isso. É um suprimento de fé, de amor e, acima de tudo, uma crença que, na verdade, ele diz o seguinte: falta à minha filha, neste momento, o alimento necessário da fé, porque ela não está tendo condições, mandando, quer dizer, não está expondo o seu ponto de vista nesse momento. Venho lá e como que se fosse uma bengala para aquele que está mancando e supre esta necessidade. Que família bonita. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E isso também nós temos que fazer como família, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, e que também fazem por nós, né? Santa Teresa foi uma flor plantada no grande jardim da igreja. O nosso tempo ele vai correndo muito depressa, porque nós queremos ainda aplicar esse conteúdo à vida das famílias, a cada um de nós hoje. Então, para a gente contemplar, meditar sobre esta flor que surgiu na igreja, quando o jardim da igreja estava seco, sem muita vida, ela surge para abrilhantar de modo muito positivo a vida da igreja. Então tem uma música aí. Tem, a música chama Sou Vossa. Nós vamos ouvir Página Flores do Carmelo. É uma poesia de Santa Teresa. Sabedoria eterna, caridade a mim tão terna, Deus uno, suma bondade. Olha que a minha maldade, todo amor vos canta assim, que mandais fazer de mim. Sou vossa, sois o meu fim. Que mandais fazer de mim. Sou vossa, sois o
vossa, porque me atraístes e porque me suportastes. Vossa, porque me esperastes, salvastes, que mandais fazer de mim. Sou vossa, sois o meu fim. Que mandais fazer de mim. Sou vossa, sois o meu fim. Que mandais fazer de mim. Que mandais, pois bom Senhor, que faça tão vil criado qual o ofício que haveis dado a este escravo pecador. Amor, doce, doce amor, me vede aqui. Que mandais fazer de mim. Sou vossa, sois o meu fim. Que mandais fazer de mim. Sou vossa, sois o meu fim. Que mandais fazer de mim. Eis aqui meu coração, deponho na vossa palma minhas entranhas e minha alma. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h43 em São Paulo, na capital que mais cresce na América do Sul. Se você quiser alugar uma loja comercial, fale com comercial ou mesmo residencial, é só falar com WTR Empreendimentos. WTR Empreendimentos, Vanderlei Teno Ruiz. Ligue para ele lá pelo 27965776 e você fará um grande negócio, com certeza. Viajar para qualquer lugar do Brasil e do mundo, procure Trotamundo Viagens. Fale com a Lília. 11983169-762. Supermercados da Vó, servindo São Paulo, principalmente região leste, há mais de 30 anos. Bons negócios na área de supermercados da Vó. Padre, temos aqui Juliana de Dracena pedindo orações para a mamãe dela, Maria de Lourdes Lupião, que vai passar por uma cirurgia, provavelmente. Nós temos aqui de lá do Rio de Janeiro, Maria Auxiliadora, que diz que conhece o senhor. Recordar é viver. Esteve na cidade, né? Esteve lá na cidade de Santa Teresa, é isso? Ela esteve em Ávila, isso, e gostou do local. Parabéns para você que pôde dar uma chegadinha até lá. Maria da Conceição está escrevendo pra gente, diz que o programa está ótimo e vai concorrer ao nosso livro Santa Teresa de Jesus, não só ela como todas que escreveram. Santa Teresa de Jesus, mestra de vida espiritual, santa da Igreja Católica Apostólica Romana. Vitória de Vila Sabre, o programa está maravilhoso. Solange, tá? Solange Couto, é da paróquia Mãe Rainha, Praça Pan-Americana no Jaraguá. Diz que o programa está maravilhoso, muito obrigado, continue ligando pra gente. Maria
Raimunda Soares, lá do parque, perto de Santo Amaro, Rua das Raízes, manda um abraço pra gente. Maria de Lourdes está aqui, do Reginaldo, muito obrigado, Maria de Lourdes, do Reginaldo, gostando do programa e dizendo pra gente. Outra coisa, a dona Vilma de Carapicuíba diz que está conseguindo andar sem muleta, conseguiu uma graça de Nossa Senhora Aparecida, está muito melhor hoje. E nós estamos torcendo para que a senhora ande sempre sem as muletas. E ela pede um abraço e cumprimenta a amiga, que é a Vera Ramires, que está aniversariando no dia de hoje. Geraldo pede oração para o cunhado Cícero. Paulo e Rosana diz que o tema maravilhoso e a linda história da nossa Santa Teresa de Jesus. Por último, padre, que está chegando aqui agora, a Estela do Jardim Ondina, assídua do programa, e manda um abraço pra gente. E ao final do programa concorrerá a nossa seleção do livro. Muito bem. Então, caros ouvintes, nós estamos... de repente você se pergunta, família, fonte de amor e vida? Santa Teresa fazia parte de uma família, desses tesouros, assim, que não tem preço, da Igreja Católica. Uma mulher escritora, fundadora, mestra, patrona. O dia dela é comemorado com o dia do professor. Então, professora Santa Teresa, mestra, formadora, grande pregadora do Evangelho, daquele tipo que se prega o Evangelho com a vida, né? Não se sabe dos grandes discursos de Santa Teresa em praça pública, nem tinha meios, né, para expandir a voz na época dela, mas sabe-se de uma vida ativa, do convento para as fundações, e por onde andava era uma luz que brilhava no meio do mundo. Então, Terezinha, Irineu, o que podemos dizer aos pais, às famílias, para cada um de nós hoje, o que Santa Teresa tem a nos dizer? Talvez a gente não queremos, claro, cair no pecado de reduzir Santa Teresa a pequenos conselhos agora, mas queremos trazer uma palavra para as nossas famílias, para os nossos ouvintes, para aqueles que no domingo assiduamente estão lá escutando o rádio e prestando atenção naquilo que nós transmitimos. Alguns pensamentos, algumas frases de Santa Teresa. Se me coubesse dar conselhos, diria aos pais que tenham muito cuidado em escolher as pessoas que convivem com seus filhos. O perigo é grande, porque as nossas inclinações naturais pendem mais para o mal do que para o bem. Assim, diz Teresa, aconteceu comigo. Outra frase que ela diz: considero algumas vezes o mal que os pais fazem em não procurar que seus filhos sempre vejam exemplos de virtudes. Também sobre a comunidade, e que serve também para a família, ela diz: não podemos falar de valores individuais, porque a pessoa é essencialmente social, comunitária. Não posso ser eu mesmo sem a relação com os outros. Eu sou o que são as minhas relações com os outros. A pessoa deve sempre se abrir ao diálogo. Temos que lembrar que Jesus fez e faz comunidade. Não é possível seguir Jesus sozinho, com os outros sempre. E a igreja, a comunidade, a família, enfim, não pode fechar-se em si mesma. Mais uma frase que ela diz, que a amizade é a mais verdadeira realização da pessoa. A amizade com Deus e a amizade com os outros é, diz ela, uma coisa só. Não podemos distinguir, separar uma da outra. Quem ama, diz Teresa, faz sempre comunidade, não fica sozinho. E sobre o momento da comunhão, né, e que eu em todas as minhas comunhões lembro dessa frase de Santa Teresa, eu vou ler para não perder nenhuma palavrinha. Ela diz assim: se quando Cristo andava no mundo, só o contato com suas vestes sarava os enfermos, como duvidar de que fará milagres estando dentro de nós se tivermos fé?
Como negará o que lhe pedirmos se está em nossa casa? Não é costume de vossa majestade pagar mal a mourada, a pousada, quando encontra bom acolhimento. Maravilhoso. Que coisa linda. Maravilhoso. Mas antes, Terezinha, recupere um pouquinho, talvez no início eu tenho naquela introdução falado de um modo atropelado ou rápido. Quem sabe a gente recupere, porque esta é uma mística que é muito fácil ser colocada no cotidiano. Como é que a gente vai encontrar Deus se você recupera aqui nos brinquedos, na vida cotidiana, está um pouquinho mais acima. Porque essa é uma prática muito concreta, né? É um ensinamento muito concreto que é de vanguarda, né? Isso. Porque esse não é o nosso costume, né? Onde é que nós vamos encontrar Deus? Uma mãe de família aflita, onde é que ela vai encontrar Isso, Deus? A mãe de família, né, que ela começa aí dizendo entre os tachos, né, no meio das panelas, muitas vezes nós não temos, a maioria das vezes, nós e os ouvintes aí que estão nos ouvindo, prestando atenção no que nós estamos falando, às vezes se culpam. Poxa, eu não tenho um tempo de me reservar para me recolher ao meu quarto, para ficar em oração por 15 minutos, por meia hora. Mas eu acho que esse ensinamento de Santa Teresa vem bem a calhar, porque no meio do nosso cotidiano, tudo aquilo que a gente faz com amor para a nossa família, Deus está ali. Então Ele está nas panelas que nós lavamos, na comida que nós estamos preparando, Ele está nas meias sujas que nós tentamos ali, em vez, muitas vezes a gente está reclamando, né? Poxa, esse meu filho me deixa essas meias sujas para lavar. Então ela nos mostra que é bem ali que o Senhor está. Enquanto nós estamos fazendo aqueles gestos, o Senhor está ali no meio de nós. E eu estava falando que essa semana passada, no hospital com o meu pai, preparando, lendo, né, um dos livros de Santa Teresa, e as duas enfermeiras entraram e perguntaram: mas o que a senhora está lendo tanto e escrevendo? E eu contei um pouquinho de Santa Teresa e falei dessa familiaridade que ela tinha de encontrar Deus nos detalhes do que fazia na casa, no Carmelo, né, na cozinha. E elas ficaram assim prestando atenção e estavam arrumando a cama do meu pai, e eu disse: olha, para Santa Teresa e para nós é uma explicação. Deus também está nesses lençóis que vocês estão arrumando a cama. E elas ficaram extasiadas, né? E realmente, naquele gesto de amor que elas fazem, arrumando a cama de cada doente, Deus também está ali com elas. É uma forma de oração. No algodão que é construído o lençol que ela está arrumando, na geração da sementeira que eles plantaram. Ok, aí o Rubens já foi mais aprofundado ainda. Mas voltemos, porque tem sobre a oração, Irineu, Santa Teresa, e a oração sobre a condição humana, não importa a condição humana, a oração como elemento fundamental na vida cristã. Então, ela tinha um pensamento assim que, por mais que você tenha pecados, e quem é que não os tem, né? Que a gente deve perseverar, insistir na oração, porque a transformação vai acontecer. E a oração não é mais nada do que um ato de amor, né? Então é ruim a gente pensar que só se faz oração quando a gente se dispõe de tempo e de ficar ali na solidão junto com Deus. Nós queremos, teria mais coisas, nós podemos continuar esse programa, que eu acredito que fez tão bem a nossa alma, mas tem uma canção que nós não podemos deixar de tocar, sim, né? Então nós vamos, que é muito familiar das pessoas, e às vezes elas nem sabem que é de Santa Teresa esta poesia. Então, nada te perturbe. Nada te perturbe, nós vamos ouvir e fazer desse pequeno poema de Santa Teresa também ficar durante o dia orando, né? Fazendo essa oração. E cantada pela Maria do Rosário. Nada me perturbe, nada
Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15 horas e 57 minutos em São Paulo. Nosso programinha está chegando. Programão, está chegando ao fim. Só para transmitir, padre, que a Teresa de Jesus de Santana diz que é a primeira vez que ouve o programa, é maravilhoso. Muito obrigado, continue ligando. E para dizer aos nossos ouvintes também que a felizarda que foi sorteada é Solange de Oliveira Couto. Era Solange, você vai receber um telefonema, nós vamos complementar, apesar de que está aqui todo o seu endereço, e esse livro vai ser enviado para a sua residência. Muito obrigado, boa tarde, Padre Aldo. Caros ouvintes, uma poesia de Santa Teresa, vou tentar aqui dar um tom de poeta, mas sei que é impossível, mas guarde, você que quem sabe está passando por alguma dificuldade, alguma tempestade bateu a sua porta, veja, escute, veja com o coração, né? Isso é profundo. Estas palavras: ditoso o coração enamorado, que só em Deus coloca o pensamento. Por ele renuncia a todo o criado. Nele acha glória, paz, contentamento. Vive até de si mesmo descuidado, pois no seu Deus traz todo o seu intento. E assim transpõe sereno e jubiloso as ondas deste mar tempestuoso. Que você tenha aproveitado bem esta hora conosco. Guardamos você. Domingo teremos um programa especial com as crianças, os filhos dos casais que fazem parte deste programa. Um programa todo dedicado às crianças. Então nós aguardamos também a sua audiência. E vocês também estão convidados, claro, na sua paróquia, para a festa de Nossa Senhora Aparecida, nesta semana, um dia especial, 300 anos de bênçãos para o nosso Brasil. Vá à sua paróquia, veja o horário da missa solene da padroeira. O nosso cardeal convida às 9 da manhã para a missa solene no centro da cidade. Importante esta participação, esta comunhão. Que Santa Teresa tenha te ensinado. Quem sabe você curioso, muitas são as literaturas de Santa Teresa. O livro da vida é um livro muito conhecido, aqui já com muitas publicações, e as obras completas também, organizado, propaganda aqui de graça, editoras Loyola, organização do Frei Patrício Schiadini. Portanto, vale a pena. Esse será um bom presente se você quiser presentear alguém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E uma boa festa de Nossa Senhora Aparecida para todos. Amém. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoai a minha casa
Cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa